Salmo 119, de 97 a 100, diz assim o texto: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Oremos ao Senhor. Pai bendito e Deus amado, que privilégio temos de na manhã do dia do Senhor poder exaltar a tua majestade, reunidos como igreja, como povo santo, que foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. Que privilégio é poder cantar louvores ao teu nome, na certeza de que o Senhor escuta, ó Deus Santo, a nossa adoração e aceita, apesar de imperfeita, pois temos a mediação do nosso eterno Senhor. E agradecemos porque o Senhor fala ao teu povo por meio da tua palavra e a tua promessa, e nesse momento em que estamos diante da tua lei, rogamos que o Senhor venha mais uma vez falar ao nosso coração para a tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, não é correto, mas também não é incomum ter pessoas que se declaram cristãs, mas que não investem o seu tempo conhecendo a Bíblia, conhecendo as Escrituras. E isso é no mínimo estranho, né? Alguém que diz amar ao Senhor, mas que não ama a palavra do Senhor. Eu conheci um jovem certa vez, e na nossa conversa ele disse: eu creio sim, pastor, eu creio em Jesus, mas na Bíblia eu não creio muito não. E diante dessa ponderação que ele fez, a minha pergunta foi simples. Eu falei: qual que é a base para a sua crença? Esse Jesus que você diz que acredita, como é que você tomou conhecimento dele? Porque são as Escrituras que anunciam a Jesus. E nesse momento então, ele ficou calado, sem resposta, ele não tinha mais o que falar, porque no discurso isso parece ser até bonito, né? Tudo bem, a pessoa tem o seu pé atrás com a Bíblia, o que importa é que ela ama Jesus, mas a verdade da Escritura é que é impossível você amar ao Senhor e não amar a sua palavra. Não faz sentido alguém dizer isso: eu amo Jesus, mas eu não quero saber da sua palavra, eu não a leio regularmente. E os 4 primeiros versos aqui dessa 13ª sessão do Salmo 119 nos ajudam a pensar a respeito disso. Essa 13ª sessão do Salmo 119 tem todos os seus versículos começados com a letra Mem, e o salmista começa declarando aqui todo o seu amor pela lei do Senhor. Veja, ele começa esta sessão no verso 97 dizendo exatamente isso: quanto amo a tua lei. É uma declaração bastante enfática. Essa declaração não é a primeira vez que aparece aqui, e nem a última que aparecerá no Salmo de número 119. Se você virar aí as páginas da sua Bíblia, veja no verso 47 o que ele tinha dito: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. No verso 48, para os teus testemunhos que amo, levantarei as minhas mãos. Se você for no 113, ele vai dizer: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. 119, rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Veja o 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Vá no 159,
Considera em como amo os teus preceitos. Vá no 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Quando ele então diz aqui no verso 97, quanto amo a tua lei, ele simplesmente está repetindo algo que ele falou e antecipando algo que ele vai continuar falando no decorrer do salmo. Afinal de contas, o Salmo 119 é um salmo inteiramente dedicado à lei do Senhor e que mostra este amor do salmista à lei. Nesse verso de número 97, a declaração aqui de amor à lei, ela vem seguida de uma ação. Veja lá, quanto amo a tua lei, é a minha meditação, de dia e de noite. Então a declaração de amor à lei vem acompanhada do relato daquilo que ele faz em relação à lei. Ou seja, ele está se mostrando aqui alguém muito coerente com aquilo que diz, porque não faria sentido ele dizer amar a lei do Senhor e não gastar tempo com ela, e não parar para meditar nos seus preceitos. E veja bem o que ele está dizendo: é a minha meditação todo o dia. Talvez se você ler isso aqui apressadamente, você vai achar que ele está falando de cada dia da semana. E por mais que isso seja verdade, que o justo precisa meditar na lei todo dia e todos os dias da semana, aqui neste versículo, todo o dia significa no espaço do decorrer do dia. Ele passa o dia inteiro pensando e meditando na lei do Senhor. Parece que isso aqui tem alguma semelhança com Deuteronômio. Abra lá em Deuteronômio e você vai lembrar da ordenança que você tem aqui para os pais em relação aos filhos. Veja lá, Deuteronômio 6, eu vou ler a partir do verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E a ideia então é, nós incutimos a palavra do Senhor no coração dos filhos no decorrer do dia, desde o momento em que nós acordamos até o momento em que nós vamos dormir, quer seja ao redor da mesa, quer seja andando pelo caminho, porque o mundo será visto por nós à luz da palavra de Deus. As atitudes serão tomadas à luz da palavra de Deus, e é por isso que o salmista está dizendo que ele ama a lei, e que esta lei é a sua meditação durante todo o dia, no decorrer de todo o dia. Ela é o parâmetro para que este homem então pense em cada aspecto da vida. E eu digo que é semelhante a Deuteronômio, porque em Deuteronômio a ordem para os pais é: estas palavras estarão no teu coração, e tu a inculcarás a teus filhos durante todo o dia. Logo, ela precisa ser também a fonte de meditação dos pais durante todo o dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. E os versos que se seguem ensinam por que você deve amar a lei do Senhor. Por que você, como crente, precisa ter todo esse amor, ou o mesmo amor que o salmista tem pela lei do Senhor? E a primeira razão apresentada, que você deve amar a lei do Senhor, pois nela você encontra sabedoria, a verdadeira sabedoria. Veja o verso 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio. E você precisa olhar para essa declaração à luz de todo o contexto da Escritura. Lá no Novo Testamento, Tiago faz uma convocação aos crentes: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede liberalmente. Mas como é que você tem acesso a essa sabedoria? Bom, é uma verdade
que Deus concede esta sabedoria liberalmente a todo crente que pede. Mas isso não é uma coisa mística, no mau sentido da palavra, de que você pede a sabedoria e de repente a sua mente é inundada da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus está na Escritura, está revelada na palavra de Deus. Então, quem necessita de sabedoria e pede a Deus, tem acesso a essa sabedoria por meio da Escritura. Eu gosto muito da forma como está lá na tradução da Bíblia Corrigida e Fiel. Ela diz assim: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio. A ideia então, não é que o mandamento em si te faz sábio, mas que Deus te faz sábio, por meio dos mandamentos. Os mandamentos são um instrumento que Deus usa para tornar cada um dos seus filhos sábio, como Ele é sábio. E isso coloca o salmista, diz ele aqui, em vantagem diante dos seus inimigos. Ele está fazendo uma comparação, dizendo: olha, porque eu tenho os teus mandamentos, eu sou mais sábio do que aqueles que estão contra mim, do que os meus inimigos. Porque o privilégio que o salmista tem não é dado aos homens que não têm Deus. Se o salmista pode olhar para a vida pela perspectiva e pelo prisma da palavra de Deus, aqueles que não têm a Deus, eles estão mortos em seus delitos e pecados, e na verdade, por mais que toda a criação mostre a verdade de Deus, estes homens rejeitam e estabelecem a sua própria verdade. Está lá em Romanos, lá no capítulo 1. E é por isso a comparação: eu sou muito mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho os mandamentos do Senhor sempre diante de mim, ou sempre comigo. Tem um comentarista bíblico chamado William MacDonald, e ele afirma a respeito desse versículo o seguinte: o justo humilde, provido da sabedoria da palavra, enxerga mais longe ajoelhado do que os seus inimigos na ponta dos pés. E essa declaração é extraordinária. Você imagina duas pessoas tentando alcançar alguma coisa, uma de joelhos e outra aqui colocando o pezinho na ponta aqui para enxergar longe, pois a comparação é: o justo de joelho enxerga mais longe do que esse que espicha o pescoço. A dependência do Senhor, da sabedoria que vem do Senhor. E este homem está falando que ele tem os mandamentos com ele, nos quais ele medita todo o dia, ou durante todo o dia, e é por isso que ele tem uma cosmovisão correta, é por isso que ele consegue fazer uma leitura correta da vida. Então você tem na palavra de Deus uma fonte inesgotável de sabedoria. Verso 96, você tinha visto o salmista dizer: tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. A sabedoria que está contida aqui nestes versos é uma sabedoria ilimitada. Não é toda a sabedoria de Deus, porque Deus é muito mais sábio do que aquilo que Ele revelou aqui. E ainda assim, com o pouco dele que Ele revelou aqui, isso já é para você uma fonte inesgotável de sabedoria. Então imagine o tamanho da grandeza desse Deus. Mas só tem acesso a essa sabedoria aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo. Aqueles que ao enxergar, ao olhar, ao ler a Bíblia, são guiados pelo Espírito do Senhor e conseguem então apreender dos mandamentos. Por isso que você precisa louvar a Deus pela obra de Jesus Cristo, que deu a você o privilégio de conhecer e de meditar nas Escrituras, porque quando Ele te tira das trevas e te traz para a luz, Ele permite que os teus olhos agora contemplem as maravilhas da lei.
E por meio desta lei bendita, por meio desta palavra maravilhosa, você se torna sábio. Você tem a verdadeira sabedoria. E é por isso que, como cristão, não há outra forma de você ler o mundo. Todas as suas ponderações a respeito de todos os assuntos precisam estar firmados na Escritura. Elas precisam ser aqui o crivo para que você julgue todas as coisas. Ela precisa ser para você esta fonte de sabedoria, a fim de que você avalie as circunstâncias da sua vida, a fim de que você avalie as dificuldades pelas quais você passa, a fim de que você avalie as ideologias que se apresentam como uma solução para este mundo caído. Tudo isso precisa ser visto, analisado pelo prisma da palavra de Deus. Eu já conversei com vários crentes que estavam em sofrimento, vivendo em meio ao pecado, com problemas de fato por conta do pecado, que em vez de sondar o coração por meio da palavra e fazer a leitura por meio da palavra, dizia: eu acho que eu estou precisando, pastor, de terapia para entender o meu sofrimento. Não, você precisa de confissão de pecados e de entender a sua condição de sofrimento por causa do pecado. Nós lemos isso aqui no Salmos 32. Davi passava por um momento terrível de sofrimento. Ele poderia ir no melhor dos terapeutas e ele ia continuar sofrendo. A solução para ele está apresentada no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Todo dia confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Resultado: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Foi assim que Davi conseguiu alívio. Mas se você lê as suas dificuldades de outra forma, sem considerar a Escritura, sem considerar a queda, sem sondar o seu coração a fim de verificar se você não está pecando contra Deus, não há solução. A Escritura precisa ser um instrumento para que você leia todas as coisas. Mas saiba que a sabedoria de Deus não significa mera inteligência. Há pessoas que são muito inteligentes, mas que não conseguem lidar com seus conflitos, não conseguem lidar com as suas tentações, enquanto há irmãos muito humildes, que têm uma sabedoria maravilhosa. Irmãos que nunca frequentaram uma universidade, que não fizeram mestrado, nem doutorado e nem pós-doutorado, mas que por meditar nas Escrituras, tem a sabedoria que vem do Senhor, a sabedoria que está disponível e que foi prometida a cada crente. Irmãos que meditam de dia e de noite nas palavras de Jesus, aquele que se apresenta como sendo mais sábio do que Salomão. Na Escritura você tem a história de Salomão, aquele homem, aquele rei, que teve o privilégio de Deus dizer: pede o que você quiser. Ele disse: eu quero sabedoria, e Deus concedeu a ele sabedoria. Não houve homem tão sábio quanto Salomão, mas quando Jesus, em seu ministério, estava lidando com os fariseus, disse àqueles que pediam dele algum sinal, de que estes homens não receberiam nenhum sinal, exceto o sinal de Jonas. Então ele aponta para aquele momento em que Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, dizendo: o filho do homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E então vem a advertência: olha, a rainha de Sabá se levantará contra vocês no juízo, porque ela saiu de muito longe para ver a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. E você tem acesso a esse que é maior do que Salomão.
Ele é maior do que Salomão, porque ele é a fonte da sabedoria, e ele é o autor da palavra, e ao mesmo tempo, de forma maravilhosa, na sua encarnação, ele crescia na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Porque Jesus, como Deus homem, é a fonte de toda a sabedoria como Deus, mas como homem, ele cresce em sabedoria a cada dia meditando nas Escrituras. Jesus é o Deus de toda sabedoria, então ame a Bíblia, pois é por meio dela que você conhece esse Deus sábio, que promete fazer sábios os seus filhos. Mas há uma outra razão aqui que ele estabelece, pela qual você deve amar a lei do Senhor, e está no verso 99. Você deve amar a lei do Senhor, pois por ela existe verdadeira compreensão. Veja no verso 99: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E esse ponto está ligado aqui à última questão que eu falei. A sabedoria, ela vem da parte de Deus por meio da meditação, que levou então o salmista a compreender, a entender mais do que os seus mestres. Este homem estava em constante meditação, reflexão, estudo. Talvez você se lembre de quando você chegou em alguma fase aí de estudo, talvez na universidade, e que você ficou encantado com o seu professor. O quanto essa pessoa sabe? Como é que uma pessoa pode saber tanto de algum assunto assim? Porque nós olhamos para os nossos mestres, se eles são bons mestres, nessa perspectiva. Pois esse salmista está dizendo: olha, eu cheguei a compreender mais do que os meus mestres, eu fui acima dos meus mestres. Por quê? Qual a razão dele ter sobrepujado os seus mestres em compreensão? Não foi a inteligência, foi a meditação na palavra do Senhor, foi a forma de enxergar a vida a partir da palavra do Senhor. Por vezes até mesmo mestres cristãos podem descansar na sua posição, chegaram a um verdadeiro patamar e pararam de confiar em Deus, ou acharam que já chegaram num ponto em que eles já sabem muita coisa, e acham que podem viver com isso que eles já aprenderam, e esquecem da dependência de Deus. E os alunos que estiverem na dependência de Deus, certamente irão também ultrapassar e compreender mais do que estes mestres. Porque a única razão deste homem ter sobrepujado os seus mestres foi a sua dependência na palavra do Senhor, foi a sua meditação na palavra de dia e de noite. É por isso que ele tinha uma visão correta de todas as coisas. E se isso, irmãos, é verdade em relação a pessoas crentes que esquecem que dependem de Deus, imagine então se pensarmos nos mestres que não são crentes, esses que eu mencionei há pouco, que estão aí nas universidades, que estão muitas vezes fazendo a cabeça de muitos jovens. E aí você precisa entender o seguinte: os cristãos muitas vezes estarão aí nas salas de aula, ouvindo pessoas que estão falando conforme a sabedoria deste mundo, pessoas que estão comprometidas com a sabedoria deste século. Como é que cristãos lidarão com isso na sala de aula? Bom, se estiverem na dependência de Deus e se meditarem constantemente na palavra de Deus, estarão prontos a ouvir e rejeitar cosmovisões erradas. Estarão prontos a avaliar qualquer coisa que seja dito pelo melhor PhD que esteja lá dando aula e dizer: isso aí não presta, isso é lixo, porque a Escritura diz que isso é lixo. Poderão avaliar qualquer coisa que
pretensamente venha da ciência e dizer: eu rejeito, porque a Escritura diz o contrário. Sabe qual é o problema? É que muitos desses que estão nas escolas e nas universidades não se preparam para isso, não meditam na lei do Senhor, e quando chegam nestes ambientes, as suas mentes, como esponja, absorvem toda essa sabedoria desse mundo e deste século. E não é sem razão que muitos crentes, durante o período de universidade, ou ficam em crise, ou saem da igreja, porque não estavam prontos a avaliar as ideias erradas. Quando os crentes não estão firmados na palavra, eles vão sucumbir ao erro. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, não tema enfrentar ideias contrárias à cosmovisão bíblica. Pais, preparem os seus filhos para isso. Inculquem no coração deles a palavra de dia e de noite, para que quando eles estiverem diante de ideias contrárias à cosmovisão da Escritura, eles tenham toda a possibilidade de rejeitar isso para a glória de Deus. Os pais têm aqui um papel importantíssimo na formação da mentalidade dos seus filhos. E então os pais não vão precisar nem temer que os filhos estejam diante de ideias assim, porque sabem que os seus filhos estão firmados na Escritura. É preciso que o crente esteja preparado, como diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios. Abra lá, ele diz assim no capítulo de número 10, verso 4: porque as armas das nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É assim que nós estamos preparados. Para você chegar nesse nível que Paulo está dizendo que todo crente precisa estar, você precisa da Escritura, você precisa da palavra de Deus, por meio da qual você conseguirá compreender todas as coisas, como este homem está dizendo: eu compreendo mais do que todos os meus mestres. Eu escutei uma vez uma ilustração do meu professor, reverendo Hermstein, falando sobre a Odisseia. Talvez aqui tenham pessoas que já tenham lido a Odisseia, ou tenham visto o filme da Odisseia. E então ele fala daquele momento em que Ulisses, que está nessa Odisseia, vai passar por um local onde há sereias, e ele quer ouvir o canto da sereia, mas há um problema no canto da sereia. Todo mundo que ouve o canto da sereia se joga na água, fica encantado e morre. E como é que ele resolveu essa questão de ouvir o canto da sereia? Ele mandou os seus comandados o amarrarem no mastro do navio, ele ficou bem amarradinho ali, e mandou que todos eles colocassem cera no ouvido, e eles taparam os ouvidos, e disse para que ignorasse qualquer ordem que ele desse, enquanto eles passavam ali pelas sereias. E assim foi, ele foi amarrado, os soldados taparam seus ouvidos, passaram pelas sereias, os soldados não se jogaram porque não ouviram. Ele ouviu o canto da sereia, mas não se lançou no mar, porque ele estava bem amarrado aqui. E aí então o reverendo Hermes dizia: a Bíblia é o local onde você se amarra. Se você estiver amarrado na Bíblia, você pode ouvir o que seja. Você pode ouvir Karl Marx, você pode ouvir Freud, você pode ouvir Skinner, você pode ouvir Mises, você pode ouvir quem quer que seja, o filósofo que for, que você estará firmado na rocha, que é Cristo. Você conseguirá perceber o que é verdade, você rejeitará a mentira, mas se você não estiver firmado na Escritura, você abraçará as filosofias e as ideologias desse tempo, e nem perceberá, e dirá assim: mas isso não tem problema nenhum com minha fé.
Não há conflito da minha fé com esta ideologia, com esta ideia, porque não consegue sequer discernir, não consegue sequer perceber o que está de errado naquela ideologia. É por isso que você precisa amar a Escritura, meditar nela. Ela precisa ser a meditação todo dia, a fim de que você compreenda mais do que os seus mestres. Ame a palavra, a fim de ter compreensão correta de todas as coisas. Por último, o salmista diz que você deve amar a lei do Senhor, porque nela você aprende a ser prudente. Veja o verso 100. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. E quando você olha essa afirmação à primeira vista, parece que esse homem está se vangloriando agora, certo? Ou como dizem nos nossos dias, esse homem está se achando demais já, né, pastor? Como é que um homem novo pode ser mais sábio do que alguém que já viveu tanto, que já tem tanta experiência na sua vida? Mas será mesmo que é uma fala soberba? Será que este homem está com seu coração altivo? Lógico que não. O texto é inspirado pelo Espírito. Este homem está falando a verdade. Ele é mais prudente do que os idosos. Veja bem, apesar de a própria Escritura mostrar que os anciãos, por vezes, são mais sábios, notou a expressão? Por vezes. E essa é a razão da Escritura mandar escolher anciãos. A palavra presbítero aponta para ancião, certo? Apesar da Escritura dizer também que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas, devido à sua vivência, devido à sua experiência. Prudência, sabedoria e entendimento não são algo necessariamente ligados à idade. É verdade que se você tem alguém de mais idade, um ancião que medita na Escritura, é lógico que pelo tempo e pela experiência, ele será mais sábio do que um mais novo que está começando a sua caminhada meditando nas Escrituras. Mas isso não é verdade para todos os anciãos. E infelizmente não é verdade nem para todos os anciãos que estão nas igrejas. Infelizmente. Este homem conseguiu ser mais prudente do que os idosos, porque ele está firmado na palavra. É este homem aquele que lê toda a vida por meio da Escritura. A fonte da sabedoria e da prudência não é a idade. A fonte da sabedoria e da prudência é o Senhor, que concede esta sabedoria a todo aquele que medita na palavra de dia e de noite, a todo aquele que guarda a sua palavra. Infelizmente, dentro das nossas igrejas há mais idosos que são mais imprudentes do que muitos jovens, que são mais tolos do que muitos jovens. Isso é verdadeiro, nós conhecemos muitos. As nossas igrejas estão abarrotadas de presbíteros que não têm entendimento, porque não meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Graças a Deus está abarrotado de presbíteros sábios. Mas o meu ponto aqui é: idade não significa necessariamente sabedoria e prudência. Porque se o que é mais velho não está firmado na Escritura, você pode deixar tudo que ele fala de lado. E eu mesmo já vi muitas vezes filhos serem mais prudentes do que pais. Sobretudo se você tem lares onde os filhos se convertem e os seus pais ainda são ímpios, e os seus pais ainda não amam o Senhor. Estes filhos, por mais novos que sejam, por causa da sabedoria de Deus, são mais prudentes que os seus pais, podem avaliar a vida melhor do que os seus pais em muitos aspectos, não por causa deles,
Não é para a glória deles, mas é porque o Senhor abre os olhos daqueles que estão firmados no Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, isso ocorre também, infelizmente, dentro das igrejas. Irmãos que deveriam ser modelo de vida e de piedade para os mais novos, que vivem dando cabeçada, que vivem procedendo mal, que vivem sem nenhuma prudência, que vivem de forma ímpia. Porque o caminho natural dentro do povo de Deus seria que aqueles que são mais velhos e que estão há mais tempo olhando para a Escritura fossem vistos como modelos para estes mais novos. Isso deveria ser o natural, a ponto de Paulo repreender irmãos que já deveriam ser mestres, mas que estavam aí tomando leitinho. É por causa de meditar na palavra de Deus que você vê muitas vezes jovens que são muito mais maduros teologicamente do que muitas pessoas antigas na igreja, que não meditam na Escritura, que não gastam tempo com a palavra de Deus. Se você estiver constantemente meditando na palavra de Deus, você terá sabedoria para avaliar se aquilo que os mais velhos estão dizendo é verdadeiro ou não, é correto ou não, e assim você pode então rejeitar conselhos, ainda que seja de pessoas aparentemente mais experientes, conselhos que não partem da Escritura e que não partem da palavra de Deus, ainda que venham da boca de um pastor, de um presbítero, de um diácono ou do mais idoso da igreja, ainda que venham dos seus pais. Se é um conselho que não procede de Deus, rejeite. Você tem acesso à sabedoria de Deus, que torna você mais prudente do que pessoas mais velhas. Mas se você ouvir dos mais velhos algo que está de acordo com a palavra de Deus, ainda que você não concorde, dê ouvidos. Porque junto com a sabedoria de Deus, você tem uma quantidade maior de tempo junto com Deus. Só não faça da velhice algo que é quase um certificado de sabedoria, porque isso não é verdade. A sabedoria não está na idade, a sabedoria está na Escritura. Mas tem o outro lado. Nós vivemos um tempo tecnológico, certo? E hoje qualquer um com um smartphone ou com um PC vira mestre em tudo. E aí e aí eu vou falar de crentes, muitos crentes aí se lançando à sorte de terem blogs e de serem incentivadores e de ensinar pessoas a fazerem o que quer que seja, mas que não tem uma vida firmada na Escritura. Isso é tolice. E então o recém-formado no seminário, que ainda sequer foi licenciado, já tem lá no seu blog lições para pastores que estão há 30, 40 anos no ministério. Ou o camarada que acabou de casar, que não deu tempo nem de pagar o primeiro boleto, que já está dando lições sobre o casamento. Ou a pessoa que teve filhos, o pai, a mãe, o resguardo nem acabou ainda, mas que já fala com autoridade sobre paternidade, maternidade, masculinidade, mas que não meditam na Escritura, mas que não tem uma cosmovisão correta e bíblica. Isso é tolice. Ah, pastor, então para falar dessas coisas precisa ter muito tempo, né? Precisa ser marido há muito tempo. Não, não é isso que eu estou falando. Há pastores que sequer são casados e que instruem a igreja. Paulo não era casado e falou a respeito desses assuntos. Firmado na palavra de Deus, com a cosmovisão da palavra de Deus. Nós não somos sábios por nós mesmos, nós não somos prudentes por nós mesmos. Então cuidado com essa armadilha dos nossos tempos, em que qualquer um pode achar que pode virar um influenciador de outros, porque você pode estar influenciando muitas pessoas
e levando-as para longe de Deus, por não estar com a cosmovisão firmada na Escritura. De novo, sabedoria e prudência não são da idade, mas da Escritura. Busque conhecer e meditar na Escritura, a fim de crescer cada dia mais em sabedoria. Ela te ensina a ponderar, a não dar respostas rápidas, a considerar os lados, todos os lados da história. A Escritura te torna sábio, principalmente ela te torna sábio para a salvação em Jesus Cristo, como Paulo diz a Timóteo. O que o texto então nos ensina, irmãos? Você deve amar a lei do Senhor, porque nela você encontra sabedoria, porque nela há verdadeira compreensão, porque nela você aprende a ser prudente. E é Jesus, em seu ministério, mais do que qualquer outro homem, que amou a lei do Senhor de todo o coração. E por amar a lei e ser o autor da lei, foi que ele pôde afirmar ser mais sábio do que o próprio Salomão. E para você lembrar disso, de como Jesus compreendia bem todas as coisas pelo prisma correto, e de como Jesus sobrepujou os mais velhos, Lucas capítulo 2 nos diz que com 12 anos, eles tinham ido até Jerusalém para a festa da Páscoa, e depois das comemorações da Páscoa, foram embora, a caravana foi-se embora, e depois de algum tempo, de dias, José e Maria se deram conta que Jesus não estava na caravana. Talvez você diga assim, mas que pais irresponsáveis. Não, era comum isso. Era comum que os mais novos estivessem ali. Lembra que eles vivem quase em um clã, juntos. Então talvez, está com o pai, e o pai pensou, está com a mãe, está com o nosso amigo ali. Quando foram ver, cadê Jesus? Voltaram a Jerusalém, chegaram no templo, e aí então Lucas capítulo 2 vai dizer o seguinte, a partir do verso 46. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpri estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E como eu disse, como Deus, o autor da lei, Ele é sábio, eternamente sábio. Como homem, Ele está crescendo e se submetendo à sua lei, crescendo em graça e em sabedoria. E aos 12 anos, Jesus é aquele onde você vê com mais clareza o que está dizendo o salmista: eu sou mais prudente do que os idosos. Ele está firmado na lei, e é por meio da obra dele que você pode compreender a lei. Amando a Cristo, você necessariamente precisa amar a sua palavra. Quem diz que ama, precisa mostrar que quer, estando perto. Imagine aí um casal de noivos, e o noivo todo dia diz assim para a noiva: eu te amo muito, mas ele não faz o menor esforço para casar e estar junto de uma vez por todas. Ele mora longe e vê a noiva poucas vezes, mas ele continua afirmando: eu te amo muito, mas ele não faz questão de estar junto. Você acha que essa noiva iria acreditar nessa declaração que não vem seguida de uma ação? Então, se você diz amar a Cristo e a sua palavra,
você deve tê-la como meditação todo o dia. Por amar a palavra, você vai meditar na palavra. Quanto mais você meditar na palavra, mais você conhecerá a Cristo e mais amará o seu Senhor. Quanto mais você amar o seu Senhor, mais você vai recorrer à palavra. É um ciclo aí de retroalimentação. Por isso, se você diz eu amo a Cristo, mas não gasta tempo com a Escritura, mas não medita na palavra de Deus, mas não a tem gravada no coração, você precisa verificar a sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa buscar forças no Senhor, a fim de que, meditando na Escritura e amando a Escritura, você declare com a convicção do salmista: quanto amo a tua lei. É a minha meditação de dia e de noite. Você ama a lei, porque ela aponta para o seu Redentor, para o seu Salvador, para aquele que cravou na cruz os seus pecados e que agora conduz a sua vida, concedendo a você a sua própria sabedoria. Você necessita de sabedoria? Peça a Deus, Ele dá a todos liberalmente, mas abra a Escritura. Sem a Escritura, você nunca terá acesso à sabedoria de Deus.